Paz. Boa noite, pessoal. Bem-vindos ao curso Transformação Mainframe Developer. Nós vamos aqui... Esse curso, como eu já tinha conversado com vocês antes, ele vai ter uma estrutura completa de uma formação completa em Mainframe Developer. Tá? Você vai ter uma introdução ao sistema operacional, nós vamos passar por uma visão sistêmica e a partir do TSO vai ser uma visão prática. Tá? Esse material que eu estou apresentando é a estrutura do curso, nós vamos preencher todas as etapas aqui. Vamos continuar aprendendo JCL, depois vamos entrar no COBOL, no aprendizado de COBOL, vamos entrar no DB2 e, por fim, o SIX. Depois vamos aprender outras coisas, como eu quero dar uma aula de Endeavor ao final, quero dar uma aula de Sort. O Sort é interessante porque ele hoje permite uma programação. No Banco do Brasil, por exemplo, o pessoal substituiu programas COBOL para certas atividades de leitura, aplicação de regras de negócio e gravação. Foi retirado do programa COBOL e substituído pelo Sort. Então ele consegue não só classificar, né, porque ele nasceu para classificar arquivos, mas o Sort hoje é uma ferramenta. Então eu vou entrar nessa parte aqui. Depois nós vamos ter o Ctrl+N, tá? E junto com todo esse processo tem uma mentoria personalizada minha, tá? Ok? Vamos lá então na apresentação que eu queria passar para vocês hoje. Antes de mais nada, deixa eu só dar um recado para vocês. Eu vou estar colocando atualizações do curso sempre aqui no site, que é Curso de COBOL, tá? Aí vai ter o Facebook, também é Curso de COBOL, tem uma página do curso. Tem o Instagram, vai ser Curso de COBOL também. E tem o YouTube, que também é Curso de COBOL, mas o YouTube ele tem um nome provisório ainda. Curso de COBOL 3715. Tá? Mas é esse canal aqui. Vocês podem observar que em todos os canais eu procuro colocar o meu logo aqui. O nome original do curso era Curso de COBOL. E a transformação Mainframe Developer é algo que vai além, tá? Além do curso de COBOL pura e simplesmente. É uma visão completa, tá? Do que hoje as empresas como bancos, na maioria das vezes são os bancos, mas tem outras empresas também que se utilizam do mainframe. Tá? Até mesmo porque o mainframe ele suporta o Linux. E você pode desenvolver um sistema que roda sobre o Linux, por exemplo, Java, ou alguma outra linguagem C, e colocar rodando dentro do mainframe, né, que vai ficar transparente para o usuário. O que eu queria falar para vocês inicialmente por que o mainframe é importante. Ele é pela capacidade de processamento, pela segurança, tá? E assim, ele tem muito mais de 60 anos, né? Os mainframes surgiram mesmo lá com o ENIAC e os primeiros computadores ali do Departamento de Defesa, e eles vieram evoluindo, né, muito ao longo do tempo. Se a gente fizer uma pesquisa, eu não trouxe para cá imagens, né, mas se a gente fizer uma pesquisa da evolução do mainframe,
Começa lá na mainframe IBM, ele vai começar ali na década de 60, IBM 360. Depois vem o IBM 370, lá na década de 70. Aí ele evoluiu mesmo nos anos 90, com o IBM chamado IBM 3090. Tá? Eu estava na Telemig na época, quando chegou um 3090 lá, e ele era um computador muito evoluído, né? E ele já trazia o sistema operacional OS 390, que é a base do sistema MVS e ZOS. Tá? Hoje nós estamos na geração Z, que a partir do ano 2000 a IBM passou a denominar o sistema operacional, que era MVS, ela passou a chamar de OS 390 e depois de ZOS. É uma evolução. O ZOS hoje é uma evolução daquilo que existia lá atrás. Por isso que o sistema se a gente for olhar na internet, tem lá o Hércules com MVS 3.8, que é um sistema que está aberto lá na internet para baixar, né? Mas só que ele é muito restrito, ele tem basicamente assembler e tem alguns emuladores de TSO, não tem o TSO propriamente dito. E tem a tela que simula o ISPF. Mainframe hoje eu fiz uma pesquisa, né, um tempo atrás preparando para esses cursos. Por que mainframe? Mainframe tem mais de 60 anos, a linguagem COBOL tem mais de 60 anos. E muitas vezes quando você fala em mainframe, você está falando de COBOL, que tem sistemas em COBOL rodando no mundo inteiro, processando principalmente transações bancárias. A área financeira é a campeã de uso do COBOL. Você transaciona muito cartão de crédito e de débito, né? E esse é a linha de frente do mainframe em si. Você vai ter outros sistemas, por exemplo, folha de pagamento, contabilidade, né? E diversas aplicações ali. Tem empréstimos, tem muita coisa rodando. E por que o COBOL é importante no mainframe? É por isso. Hoje ele processa 200 vezes mais transações COBOL do que pesquisas são feitas no Google. Imagina o Google, ele tem bilhões ali de pesquisas. E as transações COBOL, elas ocorrem 200 vezes mais do que o número de pesquisas. Então você imagina como que é gigantesco, né, esse universo. Todos os anos são geradas aí, segundo a IBM, no mundo inteiro, 1,5 bilhão de linhas de código. Isso é muita coisa, né? Não é 1,5 milhão, né? É 1,5 bilhão pelo mundo afora. E em produção, até a época, esses dados são de uns 5 anos atrás. Foi feita uma pesquisa bem grande. E em produção, estima-se que existam mais de 220 bilhões, tá, de linhas de código do COBOL. Então, mainframe e COBOL são duas coisas bastante associadas. Tem outras coisas que rodam no mainframe? Tem. Tem o Natro, tem ainda em algum lugar tem banco de dados IMS. No mainframe você tem ali dentro do teste, só tem compilador para a linguagem C, dentro do mainframe, não dentro do MVS. E o mainframe hoje, como roda uma partição Linux, lá dentro do Linux tem tudo que o Linux permite, né? Com a segurança do COBOL. Desculpa, com a segurança que o mainframe oferece.
que mais que eu queria passar para vocês nessa introdução? Um mainframe tem toda essa capacidade e, e ele tem também uma configuração muito complexa. Normalmente, uma empresa que adquirir um mainframe, ela vai precisar de uma equipe né, que a gente chama de equipe de suporte, para configurar uma série de parâmetros, né? Antigamente você recebia sistema em fita, depois em DVD, hoje talvez para alguma transmissão eletrônica, né? Essa parte eu nunca participei, porque é uma tarefa muito específica. Eu acredito que vem o pessoal da IBM, né, para instalar coisas no mainframe. Acredito não, eu sei que lá no Banco do Brasil, por exemplo, tem essas equipes, tem a IBM indo lá o tempo todo, tanto no Banco do Brasil como no da Caixa. Por quê? Porque os contratos são bilionários, né, tá? Contratos de mainframe giram na casa dos bilhões. Então, tem sempre um pessoal já da própria IBM que está sempre no cliente e sempre fazendo essas instalações, configurações, instalando novos softwares, tá? Até coloquei aqui no manual que eu estou escrevendo que isso aí é uma instalação dessa, um projeto. Ele tem prazo, tem gestão, tem custo, tem recursos humanos, é um projeto completo. Uma coisa interessante é que existe no mercado empresas que elas são especializadas em fornecer toda uma estrutura de mainframe para novos clientes. Então, se você fundar uma fintech hoje baseada em algum sistema que roda em mainframe, você não precisa comprar o mainframe com o sistema operacional, que é um investimento astronômico, né? Você pode ligar para uma dessas empresas e alugar uma partição, né? Uma delas, por exemplo, é a Activity, que eu conheço, eu já trabalhei com eles, e eles te disponibilizam lá MIPS, que é capacidade de processamento. Eles vão te disponibilizar o COBOL, o software, o TSO. Se você precisar do Linux, do mainframe, eles também têm. E vai ser construída uma LPAR para a empresa que precisa. E eles trabalham dessa forma. Uns anos atrás eu trabalhei para uma empresa que rodava um sistema de processamento de cartão de crédito. Era uma processadora que trabalhava para processava cartões do Bradesco, né? E ela como se tivesse aqui o Bradesco aqui processando, emitindo os cartões e a processadora processando os cartões do Bradesco, tanto em autorização como as diárias, né, as diárias BET. Agora você pode ter uma fintech também que se utiliza disso aí. E aqui eu botei uma representação que os mainframes podem estar espalhados em bases e cidades diferentes. Você pode ter um mainframe em São Paulo, um em Brasília, outro no Rio, outro em Recife, né? O Banco do Brasil era assim antigamente. Ele tinha 10 centros, chamava SESEC. Então tinha em várias capitais. Recife, Belo Horizonte, São Paulo, Porto Alegre, Brasília. Quando eu cheguei no Banco do Brasil, inclusive, o Banco do Brasil tinha uma estrutura assim, ele rodava um programa de consulta de clientes, né, consulta e manutenção de clientes, e o programa tinha um loop, tá? Fazer uma conexão ao computador local, depois, no próximo loop, ele acessava, ele fazia uma conexão via SIX com Rio de Janeiro, e depois ele conectava a São Paulo, tá? Para pegar o CPF ou o CNPJ e buscar dados nessas três bases.
Isso lá nos anos 90. Depois disso foi feita uma centralização toda em Brasília. Hoje você não tem mais essa estrutura assim de bases separadas. Você tem ao contrário, você tem as redundâncias. É um sistema só, mas tem uma redundância que ele roda numa cidade, mas se houver uma queda de energia, um impedimento qualquer de o sistema rodar nesse site, ele vai rodar lá na outra cidade, no outro site. Então, tanto faz se é uma empresa que tem a própria infraestrutura, como o Banco do Brasil e Caixa, ou se é uma activity que tem dezenas de clientes aqui dentro, também hoje em dia tem essa redundância. Então você não tem sistemas separados, você tem como se fosse a nuvem, né? Cloud services, mas só constituída de mainframe. Aí você tem uma fintech aqui, você pode colocar quantas empresas você quiser aqui dentro. Eu coloquei um histórico aqui sobre a evolução do mainframe desde os anos 60 até hoje, que é a linha Z a partir dos anos 2000, é que permanece até hoje com evoluções. Aí, para a gente conhecer melhor o mainframe, o que tem dentro de um mainframe, né? Você tem diversas ferramentas e compiladores, né? Você tem compiladores, por exemplo. Você toda a vida teve o Assembler, né? O Assembler é que era a linguagem antigamente, antes do COBOL. Aí você tem o COBOL, que tem desde os anos 60. Depois você tem a linguagem Natro. Essa linguagem Natro é da Software AG. Não é a mesma linguagem Natro que tem aí na baixa plataforma. Tem uma tecnologia que chamam de linguagem natural, mas não é a mesma coisa. Esse Natro da Software AG, Software AG, que é alemã essa empresa. Ele tem a Software AG, ela tem a linguagem Natro e o banco de dados Natro aqui na frente. Tá aqui. Outro ferramenta, né, uma linguagem que ela é mais um script, mas ela é muito usada no Banco do Brasil para leitura de arquivo e visualização de dados, né? Hoje nem tanto. Antigamente ela ia para produção, o EasyTrieve. E hoje em dia não, hoje em dia você só tem no ambiente de desenvolvimento. No Banco do Brasil, na Caixa não tem. Se você quiser fazer alguma coisa hoje, você tem que fazer com sorte. A EasyTrieve era uma linguagem muito boa para você construir uma massa de teste, para você ler arquivo, né? Para você extrair dados, gerar dados, era muito bom. E tem uma linguagem muito antiga que eu não conheço, mas que é o PL1. Então esses são os compiladores. PL1, infelizmente, eu não sei falar nada de PL1. Sei que ele existe, mas nunca vi. Depois, ainda dentro do mainframe, a gente tem os bancos de dados, tá? Ou databases. Você tem, na realidade, assim, tem database e banco de dados. O Visan é um database. Visan ele tem uma estrutura de chave e registro, ou seja, dado uma estrutura de dados composta de CPF, nome, data de nascimento, RG, uma estrutura básica, assim, você pode atribuir que o CPF vai ser a chave, tá? E o nome vai ser um acesso alternativo. Você pode definir isso no Visan. Ele é muito usado, o Visan, tá? Ele, por exemplo, o sistema Vision Plus é todo baseado em Visan. Sistema
sistema B2K, que eu trabalhei também, sistema de processamento de cartões. Diversos sistemas mais antigos são muito baseados em visão. O que, que acontece com o sistema de cartão de crédito, tipo Vision Plus, B2K, é que eles, à medida que as empresas compram esses sistemas, eles vão customizando e as customizações acabam sendo feitas em DB2 para o mainframe ou Oracle, Postgres, tanto faz. Quando você migra de mainframe para Linux, você tem o mesmo conceito Visan, tá? E você tem a mesma alocação, e só que a estruturação é diferente, a forma de criar é diferente, mas internamente o programa COBOL ele não sabe disso. Ele vai lá e faz um acesso Visan, ele faz da mesma forma que no mainframe. Um arquivo sequencial também é um database. Ele contém dados. Só que o sequencial ele não tem chave. Então, como o próprio nome diz, o acesso é sequencial. Você abre o arquivo, começa uma leitura via programa, ou via sorte, ou via EasyTrieve, e lê em sequência, linha a linha. Aí você tem que conhecer a estrutura daquela linha, que vai ter um copybook ou uma referência dizendo o layout daquele registro que você está lendo. Então, o arquivo sequencial ele é muito utilizado nos processamentos de uma forma assim, você faz um unload de uma tabela DB2 para um arquivo sequencial, ou você faz um unload de um Visan para um arquivo sequencial. Por que você faz isso? Porque se você ler e gravar no Visan e no DB2, o custo, o consumo é maior, é muito grande. Se você abrir um loop de leitura, tá? Não preocupa com esses termos agora, não, que a gente vai aprender durante o curso. Né? Mas se você abrir um loop de leitura num DB2, ler um registro numa tabela DB2, e se você ficar lendo e gravando, lendo e gravando, lendo e gravando, aquilo ali vai demorar assim, horas, dias. Então já vi processo no início da implantação do DB2 lá no Banco do Brasil que uma leitura de 1 milhão de registros já estava demorando um dia, porque foi feito assim: lê, faz pesquisa em tabelas relacionadas, aí atualiza e grava. Vamos por um saldo. Eu não me lembro o que, que era, mas era algo parecido. Eu quero atualizar um saldo, então eu leio uma linha de saldo de uma conta, aí eu vou fazer um loop de leitura em uma tabela de transações. Vamos supor que tem ali vários débitos, vários créditos. Eu vou apurar esse aqui, estou com esse registro de saldo parado aqui numa tabela A. Aí estou lendo uma tabela B e procurando lançamento a lançamento, como se fosse o seu extrato ali. Aí eu quero atualizar esse saldo. Só que o que, que acontece? Isso aí consome muito recurso. Se você fizer isso tanto acessando o Visan quanto acessando o DB2. Então, aí é que entra arquivos sequenciais. Você monta uma lógica de fazer unload, ou seja, descer do banco de dados para arquivo sequencial. E o arquivo sequencial, você abre, aí você pode fazer o que a gente chama de balance line. Você abre o arquivo de saldo e abre o arquivo de transações, ambos sequenciais. E você faz uma lógica de balance line. Eu coloco o meu ponteiro aqui na conta 1, e aqui está classificado por conta e lançamentos. Aí eu testo a quebra. Opa, aqui eu estou lendo conta 1,
quebrou conta 2. Opa, então é a hora de autorizar a conta um. Aí eu fecho a apuração do saldo. Agora eu avanço um registro aqui para a conta 2. Agora eu estou na conta 2, eu leio conta 2, conta 2, conta 2, leio 1000 lançamento da conta 2, acabou, quebrou, achei a conta 3 aqui. Agora eu vou atualizar a conta 2, agora movo o ponteiro para a conta 3 e assim por diante. Aí você pode tratar milhões de registros que o custo é muito menor. Tá? É, então é aí que entra a diferença, né, de um arquivo Visan, de uma tabela DB2 e de um sequencial. E o particionado é onde a gente usa principalmente para programar. É onde vai ficar os nossos fontes, é onde vai ficar arquivos de texto unitários. Então, aí você vai ter uma estrutura de fonte, fonte COBOL, copybook, JCL. Então, você vai criando partições, né, e vai armazenando. É como se fossem pastas, é como se fosse uma estrutura de pastas, né, a grosso modo. Mas não é assim exatamente, mas é uma ideia. Tá? Você pode criar particionados e organizar da melhor forma para o seu trabalho. Organizar os seus fontes, aí você vai ter os seus particionados, do seu fonte, do seu JCL, aquela parte que você está trabalhando, e você vai ter o particionado que é do sistema, né? Você só vai colocar lá no sistema depois que você editou na sua área de trabalho. Olha, editei, compilei, testei agora esse programa aqui eu baixei a versão 1 e agora eu vou entregar a versão 2 testada. Vou entregar ali no desenvolvimento, ou vou mandar subir para homologação, vou versionar. Aí que você vai versionar no repositório central. Banco de dados. Banco de dados você tem o DB2 no mainframe, é o campeão. Tá? Você não sei se tem Oracle no mainframe, tá? Mas no mainframe, normalmente nas empresas aí, é o DB2. Se não for DB2, se você chegar em qualquer sistema, se ele não for DB2, ele é Visan. É COBOL DB2 ou COBOL Visan. A Dabas é também da Software AG, é ligado com a linguagem Natro. Então as empresas adquiriam a linguagem Natro e o banco de dados Adabas. Ele não é relacional, não é SQL, tá? Mas ele é muito parecido, que eu achei, com, por exemplo, o Dataflex. Você tem, você tem tabelas, né, gerenciadas pelo próprio sistema Adabas. E você faz acesso, leitura, gravação, leitura sequencial, tem um acesso a uma determinada chave, leitura randômica, tá? Como se fosse o Visan ali. Aí, e você tem um banco de dados que eu também não conheço, mas a gente ouve falar demais, que é o IMS, tá? Linguagem de programação PL1 e banco de dados IMS também foram muito usadas ali no passado. Depois, o que mais que a gente encontra quando você entra ali no mainframe, no TSO? Você tem editores, né, que é o próprio TSO, com as ferramentas dele. No Banco do Brasil era muito usado o Rosco, eu usei por muitos anos. Hoje em dia está sendo cada vez mais restrito, né? Pedem, já uns 5 anos atrás, já começaram a pedir para não usar mais o Rosco, porque o Banco do Brasil tem uma ferramenta lá chamada KDZ, roda no microcomputador pessoal,
e, e ela é muito difundida lá, e ela gera testes automatizados. Lá no Banco do Brasil você não passa nem para homologação se você não gerar os testes automatizados pelo KDZ. E o KDZ é mais uma ferramenta da IBM. Não sei se vocês repararam, mas a IBM manda em tudo nesse mercado. Existe só a IBM? Não. Lá na década de 80, 90, era muito usado o computador Borus. Nem se pronunciar direito. Mas era uma marca de computador muito usada. Eu cheguei a conhecer uma firma que eu trabalhei. Eles tinham o mainframe, chamava, rodava o COBOL nesse mainframe, Boros. Então, em termos de editores aí, ó, você tem o TSO, tem o Rosco, o Hermes falou para a gente, comentou que ele usa ferramentas SADIS para geração de programas COBOL também. E era muito usado o SDF2, que gera telas para o COBOL 6, que na realidade são telas Assembler, né? Só que hoje em dia, pelo menos no meu OS, que não tem mais essa ferramenta, ela está desabilitada, e a gente tem que editar mapa BMS na mão. Tá? Existe uma receita de bolo para isso. Utilitários que a gente tem no mainframe também acessíveis via TSO. Aí você tem aqui IDCAMS, que trata arquivos Visan, IceGener, IEBCOP, IEBGener, todas as ferramentas de manipulação de arquivos que a gente vai conhecer lá no uso do JCL. Você vai dar um exec numa dessas ferramentas para criar um Visan, fazer o delete define, você vai utilizar o IDCAMS, né? Você tem ali IEBGener, IEBCOP, copiar arquivos, gerar arquivo, e o nosso famoso sort, que também é acessível via JCL. Quando eu falei ali do arquivo sequencial, o arquivo sequencial lá para você baixar de um Visan ou de um DB2, ele pode vir classificado pela chave que você precisa ou não. Ele pode vir classificado pelo utilitário de download do DB2, no caso lá do CPF, nome, o cadastro, né? Pode ser que ele venha classificado pelo CPF, mas pode ser que você precisa fazer um batimento por RG, um batimento por telefone, um batimento por alguma outra coluna, que o arquivo sequencial não foi gerado naquela sequência. É aí que entra o sort. Ele vai ler o arquivo de entrada original e vai gerar um arquivo de saída com o mesmo layout, porém classificado pela chave que você precisa. E o sort ele pode fazer uma série de coisas. Ele pode sumarizar um campo, ele pode, de um arquivo gigante, ele pode selecionar somente os registros que atendem a um critério. Ele pode, dependendo da situação, da versão, né, do depth sort, ele acessa a tabela de dados DB2. Então ele é muito poderoso hoje. Aí, ferramentas de segurança, você vai ter o HackF, tá? Que ele é o mais comum de encontrar. É no HackF que vai criar o usuário, perfil do usuário, vai dar acesso. Tá? E tem também uma ferramenta chamada Top Secret. Tá? Eu particularmente não conheci Top Secret, mas no material que eu levantei tem essa referência. Aqui tem muita coisa que eu não coloquei aqui, que são ferramentas mais novas também.
Você tem ferramentas lá se não me engano, da, da Compware, tem muitas, né? Então eu coloquei aqui as principais. Agora, sistemas end user que tem no mainframe. Você tem o SIX, que é um sistema transacional, que é ele que vai permitir principalmente a comunicação por telas, né? Transações, e só que ele permite comunicação com outros SICs em outras LPAR. Aí já é feita uma configuração de infra. Por exemplo, na caixa. Na caixa eu estava lá no cartão e a gente tinha um sistema esse que eu falei no outro dia, que é o, a funcionalidade do cartão de você habilitar ou desabilitar o contactless. Então, isso envolvia uma comunicação com a mainframe de São Paulo. E aí era feito via infraestrutura. Então, no dia da implantação, tinha equipe de desenvolvedores, tinha equipe de infra daí de Brasília e tinha equipe de infra de São Paulo. Né? A gente reuniu na fase de testes para permitir essa conexão com esse sistema de São Paulo. Aí foi feita a conexão de desenvolvimento, foi registrado lá testes, tudo certinho. Aí no dia da implantação em produção, uma madrugada de domingo para segunda, estava a gente lá de novo para implantar em produção. Mesma coisa, o pessoal de São Paulo conversando com o pessoal de Brasília, criando a conexão, já tinha as especificações, tudo certinho, e, e foi implantado. Então o SIX, ele tanto é utilizado para tela quanto para comunicações transacionais que falam. Você manda uma transação, você manda uma requisição de transação e recebe uma resposta de, ali do SIX e, e você tem essas funcionalidades. IMS com DBDC também é dessa família aqui de PL1 com IMS, tá? E IMS DBC. Também nunca trabalhei com IMS. São pouquíssimos lugares que trabalham com IMS. Eu acho, assim, não fiz essa pesquisa ainda, tá? Mas deve ter muito pouca empresa trabalhando com PL1, com IMS, com esse IMS DBC. Porque eles vão. É como o Natro com a Dabas. O Natro, apesar de ele conversar com o DB2, ele, ele também acessa. Ele foi feito junto com o Adabas. Só que os bancos viram que a performance, a produtividade do DB2 é muito melhor e passaram a usar só DB2. Bom, ainda evoluindo para o, o que a gente tem a ver no mainframe, aqui eu vou ter uma observação de mercado, que o mercado fala em plataformas, ele fala em baixa plataforma, média plataforma e alta plataforma, sendo abaixo PCs rodando em rede, seja Linux e Unix, ou até mesmo o Mac, na realidade Linux, né? A média plataforma seriam máquinas e Unix, mas não mas assim, um nível acima do Linux. Porque o Linux, você tem o Linux, ele é muito utilizado no mundo inteiro. Então você tem a Red Hat, chapéu vermelho, que ela é a que mais vende Linux corporativo. Só que você tem, acima do Linux, você tem o antigo Unix.
O Unix aqui é o velho guerreiro dessa família. E o Linux surgiu a partir desse Unix que rodava lá nas máquinas HP e máquinas com uma estrutura, uma arquitetura RISC. Nos anos 80, 90 ali, quando se falava em Unix, antes do Linux, você tinha duas gigantes aí, HP e a IBM. A IBM sempre está em todas, né? E a HP, né, ela era forte nesses sistemas aí. E a outra plataforma é o mainframe, tá? Como eu falei, tem mainframe, acho que 90% é da IBM, mas tem alguns outros mainframes aí. Tinha dessa Borus, até hoje não sei pronunciar direito o nome lá, mas ela era o segundo lugar aqui no Brasil, nos anos 90. E no mainframe você vai achar essa estrutura aqui, essa categorização. Programas, TSO, DB2, SIX. Aí você tem o VITAN, que é o componente aqui do mainframe, que está por trás da comunicação entre o SIX e o sistema operacional. E o GES2, que está ali por trás da comunicação de máquina, do processamento, né? Quando você submete um job, você está interagindo com o GES2, tá? Nós vamos ver tudo isso aqui em detalhes futuramente. Da parte de mainframe, acho que a introdução termina aqui. A segunda parte agora que eu quero falar hoje, antes da gente entrar ali numa visão prática do TSO, eu quero passar para vocês uma introdução a sistemas, para a gente ter uma visão sistêmica, né, de como sistemas funcionam ali. Né? Aqui é mais um nivelamento, tá? Sistemas, o que são sistemas? Eles são um conjunto de funcionalidades que vão processar alguma informação. Tá? Lá, desde o conceito principal, conceito mais antigo, entrada, processamento, saída, você tem um dado que você precisa processar e ele precisa sair. A informação gerada a partir daquele dado. Dado, processamento, informação. Eu tenho uma folha de ponto e o funcionário João trabalhou 160 horas e a uma hora R$ 20 a hora. Então eu vou ter que calcular 160 vezes 20, tem um total bruto, aí eu vou apurar imposto de renda, se tiver, INSS, 13º, FGTS, uma série de informações ali. E aí eu tenho informação, que é a folha de pagamento. Aí eu tenho o olerite do João e tenho para o gestor, eu tenho ali o provisionamento, para o gestor financeiro eu tenho todos os dados de salário, quanto que eu tenho que depositar para o João, quanto que eu tenho que depositar na conta do FGTS dele, se ele teve desconto, se ele teve hora extra, né? E uma folha de contabilidade, uma folha de pagamento, uma contabilidade, um sistema de cartões, todos eles são sistemas que vão trabalhar nesse conceito. Tá? Eu estou falando aqui a nível de nivelamento, porque eu acredito que o conceito de um sistema não é novidade, tá? Mas aqui é um nível ali de revisão. Um sistema, hoje, né, você tem um projeto de sistema que é o atendimento de alguma funcionalidade dessas que a gente falou, alguma funcionalidade nova.
né? Pode ser um subsistema, que é uma nova funcionalidade de um sistema. Tá? Por exemplo, no Banco do Brasil, cartão governo. Já existe o sistema cartão, né, gigante, com várias modalidades. O cartão governo, por que ele não pode ser mais uma modalidade? Porque ele tem particularidades que o fluxo sistêmico de processamento de uma transação de cartão não seria o mesmo para o cartão governo. Então, lá ali para 2018 até 2019, nesse projeto, a gente foi implementar funcionalidades ali específicas para o cartão governo e são diversos subsistemas. Então, tenho que tratar o cartão governo de forma especial dentro do cartão empresarial, que aí já tem dois sistemas já, cartão pessoa física e cartão empresarial. Cartão governo é uma entidade governamental com características de pessoa jurídica. Então vamos editar aí todo o fluxo. Vamos fazer o seguinte, olha, o cartão governo ele tem que passar por um fluxo específico para calcular taxas específicas, para atender regras de negócio específicas. Ele vai pegar, vai herdar, vamos dizer assim, né? Não se usa esse termo no COBOL, mas na análise moderna, na engenharia de software moderna, você vai falar assim, olha, o cartão governo ele vai herdar características de um cartão empresarial e vai ter funcionalidades específicas. Então, no total, a gente alterou cerca de 120 programas, divididos em todos esses componentes aqui, ó, autorização, o cadastral, a postagem, tá? A emissão de cartão, que é o embosse, a emissão, a folheteria, na Caixa se chama folheteria, no Banco do Brasil é a emissão de fatura mesmo. Porque na Caixa o conceito de folheteria do cartão envolve a fatura e tudo aquilo que você mandar para o cliente que envolver papel ou PDF. Tá? A fatura em PDF é uma funcionalidade da folheteria. O envio da carta-senha é uma funcionalidade da folheteria. E todas as empresas têm ali o contábil, né? Cartão e sistemas também. Um cartão, uma folha de pagamento e, uma, e outros sistemas, eles sempre vão ter, se forem financeiros, sempre vão gerar informação para a contabilidade. Contabilidade pode ser ou não um sistema em mainframe, né? Na Fidelity era, lá no Banco do Brasil tem um sistema contábil, eu já trabalhei nele. Então, um sistema envolve um projeto. Antigamente, esse projeto tinha um analista-chefe que o analista ia lá e fazia entrevista com todo mundo. E hoje em dia, o projeto de um sistema ele segue uma engenharia de software mais, vamos dizer assim, ramificada. Você vai falar de um, de um sistema, vai envolver disciplinas, né? Eu coloquei aqui nas empresas que eu trabalhei, principalmente no Banco do Brasil, tá bem, eu achava, né, particularmente bem mais avançado que a Caixa na parte de engenharia de software. Um processo de desenvolvimento de soluções pode ser estruturado da seguinte forma: papéis, fases, disciplinas, atividades ou artefatos, padrões, técnicas, recomendações. Não é nem ou, né? Você tem isso, isso e isso. E ferramentas de apoio ao desenvolvimento e manutenção. Então você tem os papéis ali do analista de requisitos, você tem o papel do gerente de projetos, você tem o papel do PO, que é o Product Owner. Nós, nos últimos 10 anos, nós estamos vivendo tecnologia, o método ágil.
Agile, que você fala em inglês. Toda empresa agora segue aí o método ágil e, e você trabalha com esse conceito. Um processo de desenvolvimento de software, isso eu melhor a apresentação aqui, faltando tá aqui. Ele pode ser feito em fases. O processo de desenvolvimento de software ele é incremental. Hoje você trabalha muito com o conceito de MVP, que é o mínimo produto viável, ou em inglês, Minimal Viable Product. Produto mínimo viável. O que é isso? Eu falo o seguinte: olha, eu vou desenvolver um sistema que ele vai pegar uma transação e vai processar e vai gerar uma fatura e vai gerar uma carta e senha e vai gerar uma coisa assim específica. Aí, o que a gente faz? Né? Você não projeta um sistema com 1000 funcionalidades e vai sair para construir as 1000 funcionalidades. Você vai pegar e falar o seguinte: o que esse sistema precisa para ele entregar a primeira funcionalidade? Aquilo ali é o mínimo do mínimo. Aquilo ali é o mínimo produto viável. Tá? E aí você vai fazendo em fases. A entrega 1, olha, você inicia o projeto, tá? Alguém cuida dos requisitos, aqueles requisitos, o 100% dos requisitos foi pedido lá no início. E aí, na hora da elaboração, faz o seguinte: vamos construir só essa primeira funcionalidade. Por exemplo, incluir, alterar, consultar só os dados básicos, dados essenciais para se processar. Inicia, elabora, constrói, tá? E aqui você tem o requisito, aqui você tem a análise de sistemas, aqui é a programação e testes unitários. E a fase de aceitação é a fase que você vai mandar para homologação e vai começar a fazer testes de negócio. Aí é onde entra onde você entrega, né, na homologação e o gestor começa a testar. Começa a rodar ali, começa a pedir diário, começa a analisar resultado, aí ele volta e fala: isso aqui não está certo, aí volta para a construção, ou pode mudar alguma coisa na elaboração. Só, olha, essa informação que eu pedi, preciso de mais uma coluna, mais uma informação, mais um dado, ou então não era nada disso. Isso acontece. Acontece da gente colocar uma coisa em homologação e o gestor vir falando: não é nada disso. Volta para trás. Então, como você fez nesse esquema de mínimo produto viável, o custo geral ele vai ficar também menor, né? Quando você termina uma fase, que ela está em fase de aceitação, você pode iniciar uma próxima, né? Dependendo da disponibilidade de recursos. Se você tem 2 pessoas na equipe, né? Uma já atende que o gestor e fica acompanhando ele aqui, enquanto o outro já está construindo aqui, né? E essas coisas vão acontecendo. Você vê que a gente desloca aqui o gráfico aqui representando o seguinte: é, você pode iniciar uma etapa, iniciar uma fase, uma entrega da funcionalidade 2, enquanto a funcionalidade 1 está ali em desenvolvimento. Olha, enquanto tem alguém fazendo aqui a elaboração, o analista de sistemas projetando o que o programador vai construir, o analista de requisitos já está aqui, já entregou esse requisito, ele já está trabalhando nesse requisito. Aí a hora que esse aqui acabar essa tarefa, ele já entra nessa aqui. Então a entrega 1 está em andamento,
a entrega 2 está vindo ali logo atrás. E depois, daqui a pouco, começa. Você agora vamos entregar a funcionalidade 3. Que é um exemplo, a gente está, onde eu trabalho hoje, tem um sistema, né, em implantação para um cliente. Então, os sistemas são customizados. Você tem um sistema básico, COBOL, né, com milhares de linhas lá do, do adquirente. E aí você tem as bandeiras, né? Então eles estão fazendo aqui, fizeram a certificação Visa, enquanto o pessoal de desenvolvimento estava fazendo Mastercard, né? Aí o Visa andou, enquanto o Visa estava em implantação lá no cliente, estava chegando o Mastercard para a gente testar internamente. Nessa empresa que eu trabalho, eu não sou do desenvolvimento, que se chama PD, eu sou do time chama Technical Consultant, Professional Services em inglês, é o time que recebe de PD e entrega para o cliente, implanta no cliente. Então isso está acontecendo, ó, Visa, Mastercard e Amex. Aí eles já trataram a Visa, já certificaram com a Visa, vai iniciar a certificação Microsoft, certificação Mastercard, essa linha, e vai ter a Amex. Tá? E isso se pode ver que esse conceito se aplica tanto para um desenvolvimento quanto também para o projeto inteiro, né? Ou seja, o PD desenvolveu e a gente está aqui implantando debaixo do mesmo conceito, da mesma esteira. Tá? E aqui é mais um informativo das fases, né, que tem do desenvolvimento de software e os marcos. Né? A fase de iniciação, você conhece o negócio, delimita o escopo da solução, aí você tem ali a disciplina de requisito. A fase de elaboração, a disciplina é análise e projeto de software. A fase de construção, você tem a implementação com testes. Tá? São dois tipos de teste. Aquele teste que você está implementando, né? Você como desenvolvedor, você tem que fazer um bom teste unitário, né? Não é só fazer o programa e entregar, porque a gente tem que fazer ali o teste mínimo, aquele teste pelo menos do caminho feliz, né? E de preferência forçar uns abendes nessa fase aqui. Só o que acontece se eu mandar uma informação não esperada? Quer um exemplo? No meu processo de entrega que eu falei ali em cima, umas 2, 3 semanas atrás, tinha um campo lá que tinha que vir preenchido. Só que ninguém sabia se era campo alfanumérico ou numérico. Então, o primeiro exemplo que a gente viu lá, botou um alfanumérico. Chegou no processamento, abendou. Assim, por quê? Tem lugar nenhum falando que é numérico, mas o campo tem que ser numérico. Por quê? Porque criaram uma funcionalidade específica, tem um if lá. Se for esse país, se for essa bandeira, para essa situação, né, aí esse campo tem que ser numérico, e sendo que o campo é alfanumérico. E isso acontece, então, nessa fase aqui, construção e testes. A aceitação, como eu falei, é lá com o gestor, a gente coloca a homologação e acompanha lá o gestor, que é o PO. Na Caixa tem o funcionário da Caixa, no Banco do Brasil. Na Caixa, o PO, no Banco do Brasil é o. Você tem o responsável técnico, e isso são as fases. Bom, nesse horário agora, deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa da visão sistêmica. Aqui já perto de entrar já no mainframe na prática, tá?
O que que a gente vai fazer depois que a gente teve essa visão ali? É, a gente vai entender o seguinte. Bom, então vamos projetar um sistema. Uma análise, alguém vai fazer uma análise de sistemas e vai fazer essa visão aqui. Olha, o fluxo do sistema, nós vamos ter uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10 funcionalidades. Então eu tenho aqui nesse sistema aqui, eu tenho 10 programas. Aí o que que acontece, né? Você tem essa primeira visão de programas e do fluxo do programas. Só que para eu executar programa no mainframe, eu vou ter que colocar isso em batch, ou seja, eu vou usar JCL. O próximo passo, o que que eu vou fazer? Pegar esse fluxo e dividir em JCL e agrupar, na realidade. Vou agrupar em JCL. Aí eu tenho o job 1 vai ser composto desses programas aqui de processamento inicial, aplica regra de negócio A, B, C e D. Só que desse programa aqui para esse, eu preciso de uma classificação. Aqui que entra aquele exemplo que eu estava falando, que aqui nesse programa aqui, ele pode fazer uma leitura de uma tabela de controle e, e pode soltar uma condição aqui para que o resto do fluxo seja executado. Aqui também você pode botar uma condição que se ele voltar um return code 1 aqui, não executa mais nada. E se ele retornar zero, executa todo mundo. Tá? Então colocou esse programa aqui para fazer a abertura da diária, por exemplo. Né? Se aqui for a malha de cartão, tem o programa lá que faz a abertura. Depois você talvez ou ele mesmo gera um arquivo, ou eu vou ler um arquivo de outra entrada. Tá? Não representei aqui, mas aqui classificação envolve leitura de algum arquivo. É um utilitário, é um source. E aí eu vou executar os 3 programas em sequência. Provavelmente, pelo modelo aqui, eu posso deduzir que aqui vão passando arquivos sequenciais. Tá? Agora, você vai encontrar sistema que lê e grava a tabela DB2 direto? Vai, mas você vai ver que o consumo é alto. E de repente, quem construiu aquilo ali às vezes não quer mudar, e você vai encontrar, né, uma degradação de performance, abertura de case pedindo para melhorar a performance. Talvez a melhoria de performance aqui, né, seria uma solução dessa, parar de ler e gravar tabela. Nesse fluxo aqui, eu fiz uma análise que, terminando aqui ok, eu vou liberar 2 fluxos. Esse fluxo desse programa num job e esses 2 fluxos em 2 outros jobs. Tá? Sendo que aqui eu libero condição para esse e aqui esse fluxo termina. Também faz uma leitura, faz uma gravação aqui, classifica. Aqui na realidade a palavra a palavra correta é utilitário, tá? Porque eu posso fazer qualquer coisa aqui. Eu posso estar fazendo executando um sort, eu posso estar executando um delete define de um visan, tá? No finalzinho assim, é muito comum eu gerar o arquivo final em sequencial, tá? E fazer o delete define do visan e carregar o visan. Ou eu gerei o arquivo final, apliquei a regra de negócio atualizado. Vou fazer drop, né? E recriar uma tabela. Ou simplesmente vou fazer load para aquela tabela. E um programa de finalização aqui. E aqui outro fluxo, né? E esse programa terminando ok, libera 2 fluxos. Tá? Essa é uma visão gerada a partir de uma análise que foi solicitada, né? que foi estabelecido que eu preciso de todas as funcionalidades. Então aqui é uma visão lógica e aqui já uma implementação.
tá? E aí uma visão só dos fluxos dos sistemas, uma visão já resumida para o Ctrl+M. E eu posso analisar as condições que eu documentei aqui. Ó. O programa 1 não terminar ok, nenhum dos outros será executado, foi o que eu falei lá atrás. Se ele der return code 1, 4, 8. Return code 1, normalmente você usa o programa mandando, sinalizando de uma forma programada que não é para executar mesmo. Então é uma situação aqui. Mas um return code de append, ele sempre vai ser 4, 8, 12, tá? Em compilação só que aceita 4. Agora em malha, tudo tem que passar com 0, tá? Então, esse aqui terminou com 1, eu sinalizo que não é para fazer mais nada, porque ou não chegou arquivo, ou não era para rodar, tá? O Wesley. E aqui termina essa primeira parte aqui. Podem falar, vamos perguntar, eu já falei demais. Ei, Wesley. Diga. Wesley, nessa situação do return code aí também, é uma situação até que eu pego aqui também no meu dia a dia. Quando ele dá o return code 4 lá, você fala que ele é aceitável porque ele não teve, principalmente em recompilação, é porque ele não alterou nada. Então, quando você faz a recompilação, ele dá o return code 4 porque como se fosse Não, que ele fez uma alteração e não mudou nada. não, ele muda, tá? Mas a compilação nessas empresas ela tem umas condições específicas. Alguns steps vão dar return code 4 vai ser aceitável na compilação. Tá? Mas por quê? Porque para uma situação específica lá. Hoje eu estou sem acesso lá, mas assim, por exemplo, tanto o Banco do Brasil quanto a Caixa eles estão usando uma ferramenta de qualidade de software. Então, às vezes, o Return Code 4 é um warning, ou um alerta, alertando sobre alguma coisa que esse software viu, que esse software visualizou ali, que detectou que não estava conforme, tá? Mas ele está alertando que, às vezes, até numa versão futura da implementação desse software de qualidade, ele já não vai aceitar aquele tipo de situação. Um exemplo é você compilar o programa e o software de qualidade analisa e vê que você moveu você fez um compute, tá? Usando uma variável decimal compactada multiplicada por uma variável simplesmente PIC9, tá? E ele vai dar esse alerta. Vai ter situação que ele não vai aceitar, tá? Eles estavam fechando cada vez mais o circo, visando a evitar custo de performance. É muito em cima disso. E também lógica. Esses softwares conseguem analisar a lógica. E também falhou o nome aqui agora do software lá, mas tanto o Banco do Brasil quanto a Caixa usa. Tá? Chama software de qualidade. A gente vai aprender a compilar aqui, como a gente não tem, a nossa compilação vai ser bem simples. Tanto aqui quanto aí no teste só de vocês. Ela tem poucos passos, mas a compilação corporativa, o pessoal da área de infra, eles vão inserindo steps. O pré-compilador do COBOL, por exemplo, ele pode lançar um return code 4 de um alerta lá que ele não gostou, mas é o warning. Agora, ele pode, de repente, amanhã ou depois, a equipe de produção achar que aquilo ali
não é mais aceitável e eles viram a chave. Eles vão lá e vão documentar no processo de compilação que o Return Code 4 já tem que abendar. Isso é programado. Num processo igual a esse que eu estou falando, também a gente programa, tá? Mas tem coisa que é a gente que programa e tem coisa que é utilitário lá da área de produção que está executando por trás que a gente não tem acesso. Você deu sub no job ali para compilar o programa e os caras lá configuraram, olha, se acontecer o programa, uma instrução desse tipo, o Banco do Brasil estava dando maior trabalho porque tem programa muito antigo rodando lá em produção. Aí nessa época aí do cartão governo, você vai mexer em programa antigo. Baixa um programa antigo e ele tem lá, GoTo. E aí? Aí como é que faz? Porque é assim, a gente tem um recurso que antigamente se usava muito, que era o GoTo, que chama GoTo para frente. Que é você entra num trecho de programa, se você detecta uma condição, if variável igual a 1, sei lá, 0 é para continuar, 1 é para saltar esse trecho aqui. Aí eu dou um GoTo saída, que é para o final daquela seção, daquele parágrafo. E hoje em dia isso aí está proibido. O GoTo já é proibido há uns 30 anos já, né? Que é o GoTo, você começa a executar aqui. Executa essa linha, essa linha, essa linha. If, condição GoTo, volta para o início aqui. Isso aqui já é proibido. Tá? Agora, GoTo para frente era aceitável. Né? Mas só que o pessoal começou a usar o GoTo saída e começou a dar problema. Aí a ferramenta vê um GoTo e fala, não aceita não. Aí você botou lá um programa que já está rodando 20 anos, mas tem que mexer nele. E quando ele foi para produção, aquilo era aceitável. Ele está rodando lá, né? Nunca bendou. Aí agora o que eles fazem? Não, se baixou o programa, você tem que acertar o programa todinho. Eu passei esse problema tanto no Banco do Brasil quanto na Caixa. Baixar o programa dos outros, aí eu tinha que inserir uma linha lá, vai compilar, mas, puta, não compila, não passa. Aí o que acontece? Vai falar com o chefe, tem que arrumar. Problema seu, se vira. Então é isso. E Jobs, o conceito de Job é isso aí. Não sei se eu respondi direito essa pergunta, ficou alguma dúvida? Não, por enquanto tá tranquilo. Alguém Valeu, mais quer falar obrigado. alguma coisa? Rafael, Não, Nivaldo. tá tranquilo. Beleza. Já são 15 para as 10. E a gente... Por enquanto tá de boa. Opa. E a gente tem uns 15 minutos aí. Não deu para falar tudo que eu queria. Aí eu penso que a gente pode deixar para a próxima aula, certo? Nivaldo. Por mim, Nivaldo. Eu tô ouvindo, pode falar. O Nivaldo tá captando até a conversa do vizinho. Rapaz. Relaxa, porque eu tava fazendo outra coisa ali. O Nivaldo some. Quando ele aparece, ele pega até a conversa do vizinho. Relaxa aí, tio. Mais alguma pergunta? Mais alguma dúvida? Eu ia entrar no TSO, mas acho que hoje a gente já teve essa introdução. Posso começar a entrar no TSO na próxima aula, tudo bem? Bacana. Às vezes também até do interesse também do menino que não pôde participar hoje também, né? O Hermes. Uma coisa é você estar participando, o Hermes. Mas uma coisa é você estar participando
acompanhando, e outra coisa é você tá só assistindo, né? Isso. O Hermes, ele falei que ia deixar gravado. Eu vou encerrar a gravação aqui. E já deu 1 hora e pouco também. Deixa eu interromper a gravação.